Olá, meu nome é Giovanni Gundim e hoje eu vou apresentar o meu artigo desenvolvido para o Fórum SA Aerodesign. O artigo aborda a análise da dinâmica de voo de uma aeronave desenvolvida para a competição SA Aerodesign. E esse artigo é dividido em 4 partes: a introdução, a metodologia, os resultados e a conclusão. Todos os anos, as equipes buscam desenvolver aeronaves mais competitivas de forma a maximizar sua pontuação de voo. E para desenvolver aeronaves mais competitivas, é necessário buscar novos métodos e novas análises mais eficazes que representam melhor a realidade. E dentro dessa busca por novos métodos e novas análises, entra a realização de simulações em todas as áreas, como aerodinâmica, desempenho, estruturas e estabilidade em controle, que é o caso desse artigo. Nos regulamentos de 2018 e 2019, a restrição geométrica imposta favorecia o desenvolvimento de aeronaves com configurações não convencionais. E então a equipe Cefache optou pela configuração do tipo asa voadora, como pode ser visto nas imagens da apresentação. Isso trouxe novos desafios. Avaliar a característica de estabilidade e controle dessa aeronave. Também existe a dificuldade de encontrar referências para avaliar a qualidade de voo desse tipo de configuração de aeronave. Com o objetivo de avaliar a dinâmica de voo, então, desse tipo de configuração, implementou-se um modelo em 6 graus de liberdade no MATLAB e no Simulink, incorporando um modelo aerodinâmico junto com o modelo incorporando as equações do movimento de um corpo rígido. A partir desse modelo, era possível escolher pontos de operação onde seria analisada a dinâmica de voo e os modos de voo dessa aeronave. Com isso, após a definição dos pontos de operação, era realizada uma trimagem e uma linearização desse modelo em torno de cada ponto de operação. Além disso, incorporou esse modelo a um simulador de voo. Na metodologia, foram divididos em 6 subseções. A primeira é o sistema de coordenadas. Para a modelagem aerodinâmica, utilizou o sistema de coordenadas de estabilidade, visto que as derivadas de estabilidade encontradas para o avião eram definidas na bibliografia já no eixo de estabilidade. E para as equações de movimento do corpo rígido, foi utilizado o eixo de corpo. Modelagem aerodinâmica. Para a modelagem aerodinâmica, desconsiderou-se o acoplamento entre as variáveis longitudinais e laterodirecionais. Realizou-se uma composição das forças e momentos aerodinâmicos pelas contribuições das derivadas aerodinâmicas de estabilidade e controle. Para a contribuição do arrasto e da sustentação, visto que não era uma aeronave com configuração convencional, utilizou-se o CFD para conseguir a curva de sustentação e de arrasto por ângulo de ataque. Para a curva de momento de afagem, considerou-se a somatória de momentos em relação ao centro de gravidade, como pode ser visto na imagem na apresentação. Aqui são apresentadas as funções que compõem o modelo aerodinâmico, tanto as forças e os momentos em cada eixo. Agora, nas equações de movimento, as equações de movimento utilizadas são equações diferenciais, não lineares e acopladas. Elas são derivadas da mecânica newtoniana, mas para realizar essa derivação é necessário assumir certas hipóteses, entre elas o corpo rígido, massa constante, simetria no plano XZ, modelo da Terra plana e fixa no espaço. Eixos da Terra são considerados inerciais. Movimentos relativos de componentes internos são desprezados e a rotação da aeronave segue a regra da mão direita. Aqui são apresentados conjuntos de equações diferenciais que definem o movimento do corpo rígido, de translação, rotação cinemática e as equações de navegação, que, quando resolvidas, fornecem as coordenadas em relação ao sistema da Terra, sistema de coordenadas da Terra. Esse conjunto de equações diferenciais apresentadas não possui uma solução analítica. Portanto, é necessário utilizar métodos numéricos para resolvê-las. Neste artigo, utilizou-se o solver disponível já no MATLAB e o Simulink, o ODE 45. Agora, no modelo no Simulink, o modelo no Simulink é dividido em pequenos blocos
que são interligados e atuam de forma iterativa. O modelo da atmosfera é considerado uma atmosfera estacionária e utilizou-se o modelo Coesa disponível no Simulink para obter a densidade do ar para as condições de voo utilizadas. Os dados do modelo da atmosfera alimentavam o modelo aerodinâmico, que calculava as forças e momentos aerodinâmicos no avião e serviu de input para o bloco do modelo dinâmico em 6 graus de liberdade. Esse bloco da dinâmica de voo calculava os estados do avião e retroalimentava o modelo da atmosfera e o modelo aerodinâmico, atuando sempre os blocos de forma iterativa. Agora, os pontos de operação. Os pontos de operação são os momentos do voo que serão analisados a dinâmica de voo e o comportamento dinâmico do avião. Eles são escolhidos pelos usuários e devem respeitar o envelope de voo da aeronave. Para os pontos de operação escolhidos, foram definidos que o centro de gravidade seria o mesmo de projeto e o MTOW utilizado seria um MTOW para uma altitude de densidade de 1000 metros, uma altitude de densidade média para a competição para São José dos Campos na época da competição. Os pontos de operação definidos onde seriam realizados a análise foram subida com razão de subida constante, voo reto e nivelado e descida com razão de descida constante. Após definir quais pontos seriam analisados, é importante definir as condições de contorno que englobam esses pontos, de forma que você possa realizar a trimagem do avião, ou seja, encontrar o equilíbrio do avião em torno de cada ponto. Essa tabela apresenta as condições utilizadas para a trimagem em cada condição, observando que o DHDT aqui seria a razão de subida ou razão de descida, no caso. Também construiu-se um simulador, onde o modelo dinâmico previamente construído alimentava uma interface gráfica que provia um feedback visual para o piloto, de forma que ele pudesse atuar nos comandos do avião, e com esses comandos recalculava-se a força e os momentos aerodinâmicos que atuavam no avião, realimentava o modelo dinâmico, que alimentava o simulador de voo, de forma iterativa e fornecendo esses feedbacks visuais para o piloto. Utilizou-se o simulador de voo Flight Gear, que já tem uma integração quase nativa com o Simulink. Agora na parte dos resultados. Após a definição de cada ponto de operação, realizou-se a trimagem do avião, ou seja, encontrou-se as condições que colocavam o avião em equilíbrio em cada ponto definido. São apresentados nessa tabela os estados da trimagem de cada ponto de operação, sendo que para definir esse equilíbrio variavam-se as variáveis de deflexão do aileron e do profundor, mantendo o comando de motor fixo. A linearização é válida para pequenas perturbações em torno do seu ponto de operação escolhido, ou seja, à medida que você aumenta perturbações em torno desse ponto de operação, o seu modelo ele se torna menos fiel. Com a linearização, é possível avaliar os modos de voo longitudinais e laterodirecionais. Iniciando pela dinâmica longitudinal. A dinâmica longitudinal é caracterizada por dois modos de voo: o curto período, que possui um alto amortecimento e uma alta frequência natural, e o modo fugoide, que possui um baixo amortecimento e baixa frequência natural. O modo fugoide pode ser até às vezes levemente divergente em alguns casos, em algumas condições de voo. Após a linearização, os modos previamente citados são definidos pelos pares de raízes complexas do modelo linear e são apresentados nessa tabela e também são plotados no plano complexo. A partir das raízes complexas, é possível obter as características dos modos. Para o curto período e para o fugoide, calculou-se o amortecimento e a frequência natural em cada ponto de operação. E tomando como base a norma 1000F8785-C, para essas características apresentadas, os modos são classificados como nível 1,
ou seja, a melhor qualidade de voo que poderia se ter. Aqui é apresentada uma análise da variação do amortecimento e da frequência natural do curto período com o aumento do ângulo de ataque. Observa-se que há um decaimento tanto do amortecimento como da frequência natural com o aumento do ângulo de ataque. Para o fugoide, acontece um comportamento um pouco diferente do curto período. O amortecimento ele decai com o aumento do ângulo de ataque como no curto período, porém a frequência natural ela aumenta. Aqui apresenta-se as respostas dinâmicas do avião para uma função teste do tipo degrau unitário. Observa-se que para as variáveis alfa e q, o ângulo de ataque e a taxa de arfagem, respectivamente, o curto período é visual no gráfico. Já para a variável ângulo de arfagem, ou θ, o modo predominante nela é o modo fugoide. Você não consegue observar o curto período no gráfico. Aqui temos a resposta ao pulso unitário. E como na resposta para o degrau unitário, nas variáveis alfa e q temos uma predominância do modo curto período, na variável θ uma predominância do modo fugoide. Agora, uma comparação entre as respostas dos modelos lineares e do modelo não linear. Observa-se que para pequenas perturbações, como dito anteriormente, o modelo linear ele se aproxima muito do modelo não linear. Mas à medida que se aumenta a perturbação, ou seja, aumenta a deflexão, a amplitude de deflexão do profundor, as respostas vão ficando cada vez mais divergentes entre o linear e o não linear. Podemos ver que para deflexões de menos 1 e menos 2, as respostas são bem parecidas. Mas já para menos 3 e menos 4, a amplitude do movimento é bem diferente entre o linear e o não linear. Agora, a dinâmica laterodirecional. Ela é caracterizada por 3 modos. O Dutch Roll, que é um movimento oscilatório e convergente. O modo Roll, que é não oscilatório e rapidamente convergente. E o modo espiral, que também é não oscilatório, mas ele tem uma progressão lenta. Como na dinâmica longitudinal, os modos laterodirecionais podem ser determinados pelas raízes do modelo linear, que são apresentadas nessa tabela, também são plotadas no plano complexo da apresentação. A partir dessas raízes, também podemos obter as características dos modos. Para o Dutch Roll, calculou-se o amortecimento e a frequência natural. E para o modo Roll e espiral, calculou-se a constante de tempo. Como na dinâmica longitudinal, para todos os modos em todas as condições de voo, com base na norma 1000F8785C, os modos de voo são classificados como nível 1, como qualidade de voo nível 1. Realizando uma análise similar em relação à dinâmica longitudinal, para o modo Dutch Roll podemos ver que o amortecimento ele tende a aumentar com o aumento do ângulo de ataque, porém a frequência natural ela não tem um comportamento tão linear, então ela tende a aumentar, posteriormente volta a diminuir. O modo Roll. A constante de tempo do modo Roll apresenta um comportamento parecido com a frequência natural do Dutch Roll. E para o modo espiral, o comportamento da constante de tempo do modo espiral é o inverso do modo Roll, ou seja, ela diminui, depois ela tende a aumentar. Temos aqui a resposta dinâmica do avião a uma função degrau. Podemos observar na variável de estado P, que é a taxa de rolagem, conseguimos o modo predominante inicialmente é o Dutch Roll, onde ocorre esse movimento oscilatório. E na variável Bank Angle não conseguimos ver com clareza o Dutch Roll, mas vemos o modo Roll, que ocorre essa convergência do Bank Angle até um regime permanente. Aqui temos a resposta a um pulso, e acontece algo semelhante com a função de teste de degrau. Na variável taxa de rolagem, temos inicialmente a predominância do Dutch Roll, movimento oscilatório. Já no Bank Angle, temos principalmente uma predominância do modo Roll, movimento não oscilatório. Simulador de voo. Ele foi utilizado para obter um feedback qualitativo do piloto em relação às respostas do avião.
Você pode ter, às vezes, um avião que se enquadra em todos os requisitos de qualidade de voo, mas que quando o piloto vai pilotá-lo, ele não se sente tão confortável e, às vezes, pede uma alteração ou alguma sugestão. E com o simulador é possível, às vezes, perceber essa alteração antes mesmo de construir um avião. E ele também pode ser utilizado para simular manobras da missão de voo durante a competição. Conclusão. Analisou-se todos os modos de voo em todos os pontos de operação escolhidos. Em todos esses pontos, os modos de voo foram caracterizados como nível 1, ou seja, a maior qualidade de voo de acordo com a norma. Os resultados foram satisfatórios, principalmente pela evolução que trouxe para a parte de simulação na área de estabilidade e controle da equipe Cefaz. Como sugestão para um trabalho futuro, sugere-se realizar ensaios de voo para poder validar o modelo aerodinâmico. Essas são as referências utilizadas no desenvolvimento do artigo. Eu agradeço pela sua atenção e também pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.